Ó, antes de eu falar disso, uns segundinhos. Você é fora Bolsonaro, você sabe que MBL, Sérgio Moro, toda essa corda, esses fascistas aí ajudaram o Bolsonaro a se eleger, então se inscreva aqui no canal, que aqui, ó, aqui a gente sempre foi fora Bolsonaro. Agora vamos falar sobre o Mamãe Falei e os argumentos dele na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Mamãe Falei começou, e veja bem, essa é a primeira das defesas dele. Começou já o processo contra ele, e aí ele vai ter que se defender durante o processo. Então vamos dar mais risada aqui nos próximos meses. Cada passo do processo contra ele a gente vai rindo mais. Ele começou citando o livro do Sérgio Moro. E aí no livro do Sérgio Moro ele fala de materialidade e legalidade da prova. Por quê? Porque segundo o advogado do Mamãe Falei, a prova contra ele, que é o áudio que ele gravou lá na Eslováquia, é uma prova ilegal por vários motivos. Não motivos não, um motivo só não, são vários motivos. Primeiramente, aquele áudio foi gravado na Eslováquia. Por ter sido gravado na Eslováquia, aquele áudio não pode ser utilizado no Brasil. Tá, aí ele diz o seguinte, que aquele áudio era um áudio privado, que foi vazado ilegalmente. Olha, qualquer semelhança com os argumentos do Sérgio Moro sobre a Vaza Jato são mera coincidência. Vamos lembrar, quando saiu a Vaza Jato, começaram a mostrar os crimes cometidos pelo juiz ladrão Sérgio Moro, qual que era a versão do Moro e do Dallagnol? Eu até consigo lembrar, infelizmente, da voz de marreco do Sérgio Moro falando: mas essas são provas ilegais. Não sei imitar o Moro, então esqueça, não vou nem mais tentar. Tentei uma vez, falhei. Ele falando que as provas são ilegais, só o que eu sei imitar. Falando que as provas são ilegais porque foram provas obtidas ilegalmente, porque são frutos de um vazamento ilegal. Aí o Dallagnol chegava e falava: olha, são frutos de um vazamento ilegal, então essas provas não podem ser utilizadas contra mim, contra a Lava Jato, nós recuperamos não sei quantos milhões, blá blá blá. Era esse o argumento dele, sempre atacando a legalidade das provas. Só que tem uma coisa, no caso do Mamãe Falei, ninguém hackeou o celular do Mamãe Falei. No caso do Mamãe Falei, ele mandou o áudio para um grupo. O grupo já sabe se lá quantas amigas. Até hoje ele não sabe quem foi que vazou para o jornalista do Metrópolis. Aí um dos amigos chegou e falou: ó, tá aqui o áudio. Não é uma prova legal, porque ele mandou porque quis. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele e falou para ele enviar o áudio. Não, enviou porque quis. Aí os amigos mandaram. Só que tem um problema aí, que eu até esqueci de falar, porque é uma coisa tão óbvia que eu acabo esquecendo de falar. Óbvia pra mim, para as pessoas acaba não sendo. Ninguém tem obrigação também de saber. Mas o julgamento de cassação do Arthur Duval é um julgamento político. Ele não está sendo julgado na justiça. O advogado é tão burro que ele não entendeu que é um julgamento político. Em julgamento político, as provas não tem essa de materialidade, legalidade da prova. O político que achar que ele deve ser cassado, vota sim. O que achar que não deve, vota não. Ponto final e acabou. Por exemplo, o MBL, o próprio Mamãe Falei, eles apoiaram o impeachment da Dilma, que foi um julgamento político. Não havia provas contra a Dilma. A Dilma foi uma presidenta honesta, todo mundo sabe disso, isso é consenso hoje. Ninguém hoje fala: não, a Dilma cometeu ato de corrupção. Ninguém. Foi um julgamento político. Ninguém nem fala as pedaladas foram corrupção ou causaram danos ao erário, aos cofres públicos. Não, que não causou. As provas mostravam que a Dilma era inocente, que as pedaladas foram assinadas pelo Temer, que mesmo assinadas pelo Temer, as pedaladas não tinham causado nenhum dano aos cofres públicos, e ela foi cassada mesmo assim, sofreu impeachment mesmo assim. No caso do Mamãe Falei, é a mesma coisa, não interessa se a prova é legal, se não é, a prova é legal, só para que você saiba. O fato dele ter gravado na Eslováquia não muda nada. Se fosse um julgamento na justiça comum, na justiça penal ou civil, nossa, o juiz ia dar um esporro no advogado e ia ficar esperando a sentença ou a próxima manifestação do juiz só para ver o esporro que ele ia dar no advogado quando ele falasse: ó, você tá errado, cara, você tá errado. Não interessa se ele estava na Eslováquia quando ele gravou o áudio, não interessa. O que interessa é o que ele fez. Aí o advogado começa a, vou usar uma palavra bonitinha, tergiversar, ou seja, começa a falar sobre o fato de que no Código Penal brasileiro, os crimes cometidos fora do país, a prova só pode ser usada em caso de ser um crime passível de extradição. E o possível crime que o Mamãe Falei cometeu, o Arthur Duval cometeu, vou chamar ele de Arthur Duval, hein? Não vou chamar pelo apelido que ele gosta. O crime que o Arthur Duval cometeu não é um crime passível de extradição. Então, ele não pode ser julgado aqui no Brasil. De novo, o advogado não sabe, em pleno 2022, sendo que todo mundo hoje tem internet, você tem acesso a toda a informação do mundo na palma da sua mão. E o advogado em pleno 2022, nessa era, ele não sabe a diferença de um julgamento político
para um julgamento na esfera penal. Ninguém nem falou que ele cometeu crime, um áudio asqueroso, não sei se tem crime ou não naquele áudio dele, mas eu não vi ninguém falando, ó, tem o crime tal, tal e tal nesse áudio. Simplesmente é ele, como representante do Brasil lá na Ucrânia, lá na Eslováquia, fez uma coisa horrível e é passível de cassação, se os deputados assim entenderem. Aí ele começa a falar que, como não é passível de extradição, esses áudios não podem ser utilizados. Aí ele começa a ir para o meio de atacar os deputados do Conselho de Ética. Eu falo assim, você vai atacar os caras que vão te julgar? Aí ele fala que uma deputada ela tem que ser suspeita, pede a suspeição da deputada para que ela não possa votar, porque no ano passado, numa outra comissão, ela falou, no meio da fala dela, ela disse, o Arthur Duval deveria ser cassado. Pronto, aí ele diz, ela já se posicionou antes sobre o assunto, então ela não pode julgar outra coisa. Isso só vale para caso um juiz adiante a sentença num processo judicial, não vale num processo político. Senão, o Eduardo Cunha, que queria a cassação da Dilma, ele não poderia votar no impeachment, não poderia ser o chefe da sessão. Os deputados todos que ficavam fora Dilma, tchau querida, não poderiam votar no impeachment da Dilma. Olha, é uma coisa tão burra que faz o advogado que dá vontade só de rir do desespero. Aí o que aconteceu? O advogado mandou lá o requerimento para a Assembleia Legislativa, para o Conselho de Ética, e falou, ó, eu peço então um arquivamento do processo contra ele, que não sejam aceitas as denúncias contra ele. Pois bem, menos de 12 horas depois, o Conselho de Ética julgou e abriu o processo contra Arthur Duval, ou seja, rasgaram o documento, leram o documento do advogado, devem ter dado umas boas risadas, como eu estou dando agora, e rasgaram o requerimento e falaram, ó, está aberto o processo contra ele. Ele está desesperado por quê? Deputados estaduais de São Paulo estão vazando para a imprensa que hoje não apenas há clima para a cassação dele, mas assim, se tiver alguém que o defenda, será um ou dois. O resto vai ser praticamente unânime a cassação do Arthur Duval. Assim como lá em Brasília, a cassação do Kim Kataguiri deve ser praticamente unânime. Então a coisa está muito, muito ruim para o senhor Arthur Duval. E aí, olha só, agora o Arthur Duval, o Kim Kataguiri, eles começam a citar mais o Moro, por quê? Porque eles querem ver se eles conseguem reatar aquele amor que eles tinham com o Sérgio Moro. Vamos lembrar que depois de várias declarações, assim, horríveis do Kim Kataguiri e do Sérgio Moro, o Sérgio Moro continuou apoiando os dois. Aí qual é a lógica do pessoal do MBL? Eles acham que, pô, se depois de tudo que a gente fez o Sérgio Moro ainda estava com a gente, por que agora, por causa de uma coisa, você não quer mais a gente? Então venha para o nosso lado, Sérgio Moro. Por isso que eles citam o Sérgio Moro. Só que eu acho excelente isso, porque eles são rejeitados hoje, esses babacas do MBL, por 99% da sociedade. Então eles se atrelarem ao Moro, conhece aquele ditado, aquele termo, o abraço dos afogados? É isso. Aqui nosso carro de som em Lavras, Minas Gerais. A gente rodou lá muitas e muitas horas. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o Plantão Brasil vem aqui denunciar.